Agora vamos lá, vamos continuar falando sobre como é que a gente pode ter uma vida cada vez melhor. E pensar nisso num momento como esse, eu sei que é delicado e eu sei que é desafiador, porque a pandemia impactou a vida da gente de todas as formas, né? Diversas maneiras, impactou a nossa saúde mental. E a gente precisa realmente prestar muita atenção, principalmente nesse aspecto, tá? De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. E outros problemas, como a depressão, o estresse pós-traumático, eles também aumentaram consideravelmente por conta da pandemia. Para entender as consequências emocionais da pandemia, inclusive para os profissionais de saúde que lidam com essa demanda, a gente sabe que eles estão muito fragilizados também nesse momento, muito esgotados, é que a gente convidou o psicólogo clínico Alessandro Viana para a gente pensar um pouquinho em quais caminhos a gente pode tomar, escolher para manter a nossa saúde mental em dia. Doutor Alessandro, boa tarde, que prazer revê-lo, tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Sempre um prazer e um privilégio estar aqui com você e com seus telespectadores. O privilégio é nosso. Eu te convidei para vir falar para a gente porque realmente me preocupa, né? E eu acho que conversar sobre saúde mental é sempre necessário. Então eu queria saber se a gente tem aí condições de sozinho em casa. Eu tenho muitos telespectadores que não têm nem condição de ir a um psicólogo, um psiquiatra e fazer algum tipo de tratamento. Mas se tem caminhos que eles possam tomar para cuidar da saúde mental. Olha, tem caminhos que eu asseguro a você que nos dá um pouco de conforto, que nos ajudam a desfocar um pouco dos problemas, né? Então, primeiro eu queria falar uma coisa bem breve, Cláudia. Nós somos que nem esponjas em relação a emoções, sentimentos e sensações. Então, obviamente, não ignorando a circunstância, nós sabemos que hoje as informações externas, o mundo, o que nós estamos vivendo hoje, realmente é massacrante. Só que eu tenho duas opções. Ou entrar nessa história, nesse massacre e ficar alimentando toda hora a minha cabeça, ou tentar de alguma forma o que eu intitulo como gerenciar as emoções. Então, sabendo da situação que nós somos essas esponjas, eu tenho que fazer uma autoavaliação do que na minha rotina, no meu dia a dia, pode potencializar esse quadro negativo. Um exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que, nossa, ela está sempre lamentando, sempre baixo astral. Será que este é o momento para conversar com essa pessoa? É um momento que todos nós estamos fragilizados? Não estou dizendo que nós não temos que apoiar, dar um conforto, mas eu estou dizendo muito mais para as pessoas que estão exauridas já, né? Que nem algumas questões referentes a matérias televisivas. Eu sempre sugiro aos meus pacientes se distanciarem um pouco, claro, não alienação, né? Que nós precisamos de informações. Mas hoje nós sabemos como nos prevenir, nós temos pelo menos uma orientação da prevenção, sabemos o que não devemos fazer. Agora, não colabora em nada nós ficarmos com aquele contato diário de quantas pessoas são acometidas, como estão sofrendo, enfim. Isso só drena a gente e só leva, como você bem falou no começo do programa, da minha apresentação, só leva a um quadro maior de depressão e um quadro de ansiedade também. É verdade, e você tocou num ponto interessante, né? Eu tenho tomado bastante cuidado, eu preciso estar sempre muito atualizada em relação às notícias, mas eu também preciso estar aqui com a energia boa, alta, né? Para poder levar ânimo, esperança, alegria para as pessoas, porque eu acredito assim. A gente está vivo, né? E eu gosto muito daquilo que está na Bíblia. Hoje é o dia que Deus nos deu, é nesse dia que a gente se alegra. Isso está escrito ali, quer dizer, eu não devo ficar preocupada, me antecipar a um futuro, porque isso vai me gerar ainda mais ansiedade, é verdade? Totalmente, é que nem um exemplo que eu dou, né, Cláudia, eu atendo cerca de 10 pacientes por dia. Eu tenho que estar bem para dar conta desses atendimentos, senão eu começo a não ser honesto. Então, para isso, eu mesmo criei um protocolo. Na minha casa não se assistem os telejornais que ficam divulgando de forma exacerbada esses números.
Tenho usado muita música. A música é terapêutico, tem a ciência por trás que explica as relações da música, o conforto que as músicas promovem na gente organicamente. Então a gente tem que usar de pequenos instrumentos, porque claro, né, com as limitações de hoje, ninguém pode fazer aquela boa viagem ou aquele caminhar no parque, mas não significa que temos que ficar em casa nos lamentando. Esse é um grande problema. Então, quanto menos a gente traz essa informação para a nossa cabeça, relembrando, a informação está aí, nós já sabemos, mas quanto menos eu fico me martirizando, sofrendo pelo futuro, que como você falou, não temos controle nenhum, mais angustiado eu fico, né? E está colaborando em quê? Em absolutamente nada. Então, eu estando bem, você estando bem, nós conseguimos passar mensagens melhores e desenvolvermos um acolhimento melhor também. Tá joia. Exercício físico. Eu sou uma pessoa que defendo muito a prática do exercício físico. E eu sempre falo para as minhas seguidoras, né? Eu até posto fazendo exercício. Não é para o corpo, é claro que também vai ter lá um benefício extremo para o corpo, para a beleza, né? Para o porte físico. Mas eu penso que exercício físico é um remédio. Pelo menos para minha cabeça é um remédio. Eu confesso que às vezes eu vou quase que amarrada, mas quando acaba, eu falo, uau, né? Eu tô com outra energia, com outro pique. É importante fazer, né? Cláudia, exercício físico, eu uso exatamente essa sua expressão. Ele é um remédio, mais do que nunca agora, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com as nossas autossabotagens, de chegar e falar, poxa, mas agora eu não posso fazer exercício físico porque a academia está fechada, né? Não posso caminhar porque o parque está fechado. De forma alguma. Você deve fazer exercícios físicos em casa. Hoje é mais do que fundamental. Sempre foi importante, tá? Mas hoje é fundamental, porque ele interfere diretamente, por algumas questões de reações hormonais, ele interfere no nosso bem-estar, na nossa sensação de prazer, diminuindo até a ansiedade. Tanto que quando eu atendo algum caso de transtorno do pânico ou depressão, eu sempre peço que a pessoa faça atividade física. Obviamente não é fácil, né, Cláudia? Quando a gente está exaurido, quando a gente está meio triste, a última coisa que a gente quer fazer é algum movimento. Mas eu digo que é que nem aquele remédio amargo, muitas vezes. Eu não quero tomar um remédio amargo, mas eu preciso tomar para me fazer bem. Então, muito bem colocada a situação da atividade física, fundamental. Você sabe que tem um psiquiatra que eu tenho uma admiração muito grande, o Dr. Khalil Doualib. Toda vez que ele vem aqui, ele fala que ele medica, né, em casos necessários, a depressão, uma depressão pós-traumática, mas ele sempre faz isso com um adendo. É assim, tá aqui, você tem que tomar esse remédio, mas você tem que se comprometer a fazer 5 dias por semana, pelo menos 40 minutos de exercício aeróbico. E ele fala que isso tá tão importante quanto a medicação. Que se tomar a medicação sem fazer o exercício, não vai adiantar. Ele até brinca e fala, então você tem que se comprometer. E é muito interessante porque realmente traz muito bem-estar. E foi bom a gente falar sobre isso, porque você disse que tem muitos aspectos da autossabotagem que a pessoa fala, agora não dá mais. E hoje, atenção, minha gente, tem um monte de aplicativo gratuito de exercício físico, tem um monte de aulas na internet, aulas gratuitas, tem influenciadores que dão aulas ao vivo que você pode acompanhar e tem muitas aulas gravadas. Enfim, não tem desculpa. Até mesmo como o doutor Alessandro falou ainda há pouco, você coloca uma música na sua sala e dança aquela 1 hora ali sem parar, que tá valendo. O importante é você dar uma acelerada aí no coração e manter essa aceleração cardíaca por um período de pelo menos 40 minutos, tá certo? Perfeito. Cláudia, eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente sempre busca a resposta mágica, né? Aquela resposta naquele medicamento que vai mudar a minha vida. Não, a resposta, na maioria das vezes, está dentro de nós, né? Com as nossas práticas. Nós somos capazes de produzir internamente químicas que contribuem diretamente com o quadro de depressão, para eliminar, obviamente, o quadro de depressão, o quadro de ansiedade. O que acontece é que a gente está sempre esperando alguém fazer isso para a gente, ou aquele médico que vai mudar o mundo, ou psicólogo que vai mudar o mundo, psiquiatra, enfim. Nós conseguimos gerenciar muito bem. O que acontece é, voltando à autossabotagem, muitas vezes a gente não acredita, ou por estarmos drenados, exauridos por essa circunstância, a gente acaba não colocando em prática. Mas a gente tem esse poder de voltar a um equilíbrio, Cláudia, mesmo num cenário adverso, tá?
Queria até compartilhar um exemplo pessoal. Eu tive meu pai com Covid no final do ano passado, dia 18 de dezembro, tendo alta dia 13, né? E momentos difíceis, sem dúvida, mas eu tenho certeza que eu consegui lidar muito melhor com essa circunstância por estar sempre tratando o preventivo, sempre naquele conjunto da atividade física, da música, de pessoas que venham agregar palavras confortantes em volta, enfim, da sua opção, do seu gerenciamento. Com certeza, nossos sentimentos aqui. Alessandro, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o WhatsApp, porque a gente já conversou um pouquinho sobre esses aspectos, mas eu vou deixar a turma perguntar ou desabafar para você poder dar um retorno, tá bom? Com o maior prazer, vamos lá. Então, você que está em casa, atenção, no 11 9 50 45 18 40, pode mandar agora. Abra o seu coração, você precisa perguntar ou você quer desabafar, a hora é agora. 11 9 50 45 18 40. Vou pedir para que você coloque o seu nome e a sua cidade, porque assim eu posso te mandar um oi, posso fazer um contato mais íntimo, para mim é importante, tá bom? Então eu estou esperando a sua participação já aqui com o doutor Alessandro Viana. Ale, vamos lá, as nossas perguntas, né? Eu primeiro queria perguntar para você, que eu acho que é uma pergunta geral aqui, que a gente pensou antes de começar a nossa entrevista, é assim, existe forma correta para a gente consolar ou proferir palavras de consolo para quem perdeu um ente querido nesse momento? Olha, Cláudia, não existe um padrão, né? Porque cada um lida de uma maneira, cada um percebe a informação dessa maneira. Mas eu acho que um colo, um abraço, né? Eu diria até virtual nesse momento, boas palavras de acolhimento, isso são fundamentais, né? Nós estamos numa situação de carência, de fragilidade, que acolher é sempre bem-vindo. Mas não tem um padrão, basta uma ligadinha, uma mensagem, que são fundamentais. Tá ok, a gente tem que estar perto, mesmo que distante, né? Isso é importante. Agora vamos lá, vamos para a primeira pergunta na tela. Já vamos conferir aqui no nosso video wall. Você que mandou, segura para ter a resposta. Vânia Prata, ela é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ela quer saber como não entrar em paranoia e desespero. O que fazer? Realmente, a paranoia, né? A gente ouve que tem um internado, tem outro. E aí o medo vai tomando conta. Como é que a gente dribla esse medo? Cláudia, eu acho que o melhor exemplo que eu posso te passar são os exemplos práticos que vivencio no consultório. Eu percebo que as pessoas que cada vez mais vão atrás das informações, quero destacar novamente, não estamos falando em não nos alienar, né? Nos alienarmos, mas as pessoas que vão com muita força atrás dessas informações, elas têm essa sensação a mais de paranoia. E essas pessoas estão desenvolvendo cada vez mais a crise de pânico. Então, na medida do possível, você evitar o teu ócio, e esse ócio acaba levando à busca de informações negativas, isso daí acaba sendo um grande vilão. Vou te dar um exemplo aqui, nem você ir a um cinema. Se você vai a um cinema e assiste um drama, você sai cabisbaixo. Se você vai ao cinema e assiste uma comédia, você vai sair leve, tranquilo, e isso é uma opção. Então, a opção de ficar se bombardeando por informações negativas, ela vai sim levar a um desespero, a uma paranoia, a uma sensação que o próximo sou eu a ser acometido. Da mesma forma, o contrário, se eu me ausento um pouquinho desse bombardeio de informações e busco movimentos positivos, como nós falamos, música, conversar com pessoas de bom astral, fazer uma meditação, na medida do possível ter um contato com a natureza. Se nós fizermos isso, eu asseguro, a gente tem um equilíbrio muito maior. E esse desespero, essa paranoia se dissipa. Show! Adorei. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver ali na tela. É da Maria Neuci. Ela é de Canavieiras, na Bahia. E ela quer saber por que sentimos tanta melancolia nesse período. É verdade. Olha, e é difícil não sentir, né? É difícil não sentir. É o que eu falei agora há pouco. Essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, não dá para nós nos desligarmos completamente. Se chegar uma pessoa no meu consultório e falar, eu não estou sofrendo nada por isso, eu vou ficar preocupado, porque aí eu vou falar, opa, temos alguma questão a ser tratada. Então,
essa tristeza momentânea, né, e tomara a Deus que seja bem breve esse final, ela está fazendo parte do dia a dia. O que nós temos é que combater a continuidade e principalmente combater a intensidade, Cláudia. Então, em algum momento, você vai ouvir de uma amiga sua querida, de um parente querido, olha, estou com alguém internado, estou com alguém adoecido. É claro, nós não somos insensíveis e nós sentimos. Só que, em seguida, temos que buscar movimentos para tentar enganar esta emoção negativa, tá? Então, assim, hoje o gerenciamento emocional é mais importante do que tudo. Tá, joia. É isso aí. E a próxima pergunta, vamos lá. Ouvir o que o Alessandro Neves tem para nos dizer. Pode colocar na tela, gente, por favor. É da Rosa Maria de Campinas. Gostaria de perguntar para o doutor como tomar sol nesse tempo de pandemia. Meu marido é uma pessoa muito, não consigo ler, deixa eu ver, muito negativa. E sofro muito com isso nesse momento. O que fazer? Olha, tomar sol é fundamental, né? Eu sei que existem vários protocolos, quem sou eu para mudar os protocolos, mas entre ficar em casa trancado e ir numa calçada para tomar um sol, por favor, faça isso, porque a vitamina D, a vitamina Z, que é o zinco, as pesquisas mostram que isso nos dá uma base para ter um combate melhor em relação ao vírus. E no caso do marido, que é muito negativo, eu fico muito preocupado em dar algum tipo de diagnóstico, porque essa negatividade seria importante nós sabermos se está mais em destaque nesse período ou se ele vem com esse quadro. Por quê, Cláudia? Porque existe uma patologia chamada distimia, que é um grau mais leve da depressão, que normalmente são aquelas pessoas intituladas como ranzinzas, aquela que só vê o copo meio vazio, mas não é depressiva, né? Ela vive a vida, ela faz suas coisas, mas está sempre olhando o lado negativo. Então, eu não quero ousar dar alguma orientação pontual, porque isso demandaria de uma investigação mais profunda. Mas, de todo modo, fica aquela dica para a gente se envolver a nossa casa, envolver o nosso lar com coisas na medida do possível, com coisas positivas, palavras de conforto, enfim, colocar algum filme bacana, uma música bacana, isso interfere diretamente. Muito bem. E eu vou deixar aqui um pitaco para essa telespectadora que falou do marido, que é sempre muito negativo, né? A gente precisa ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Essa é uma frase conhecida. E aí uma das formas da gente fazer isso, fazer a diferença, é ser você muito positiva, né? Sempre positiva, sempre sendo exemplo, sempre levando esse alto astral para dentro da sua casa. Alessandro, muito obrigada, foi um prazer conversar com você e eu te aguardo para uma próxima, tá bom? Claro, sempre um privilégio falar com você e vamos sair dessa rapidinho, Cláudia, se Deus quiser e Ele vai querer. Amém, é isso aí. Obrigada, vou passar seus contatos aqui. Obrigado. Outra dica também para quem está aí com as questões relacionamento amoroso, ele é autor do livro Casal Nota 10, sobre reconstrução de relacionamento, tá? Além disso, o doutor Alessandro Viana é palestrante, hipnólogo, coach, e você pode entrar no site alessandroviana.com.br, no Instagram Aleviana, com 2 N's, Aleviana, e no Face Alessandro Viana Psicólogo. E o telefone é o 11 9 9607 3549. Aproveita. Fique cercado de pessoas boas e inspiradoras. Isso deixa a nossa vida mais leve, tá?